Signos sendo manipulados. Eu fiz um vídeo falando sobre como são os signos manipulando. Nada mais justo do que agora falar sobre os signos sendo manipulados. Pra quê? Pra você entender aquilo que podem usar na hora de tentar influenciar você, pra que você possa perceber o que é bom pra você e o que não é. Então já sabe, né? Assiste esse vídeo até o fim. Meu nome é Marcelo Levi, eu sou criador da astrologia autêntica, uma abordagem de astrologia usando comunicação não violenta para que você possa aprender sobre você mesmo, sem ficar se martirizando, sem ficar se punindo, autoconhecimento de uma forma mais empática e sem ficar fortificando crenças limitantes aí dentro da sua cabeça. E já sabe, se você gosta desses vídeos onde eu falo sobre o seu signo e te ajuda a se entender, então já deixa seu curtir, se inscreve aqui apertando o botãozinho vermelho de inscrever-se, aperta no sininho para receber novos vídeos do Levinet. Como assim? Você tá inscrita e não aperta no sininho? Como assim você me assiste e não tá inscrito? Ó, esse problema já tá em dobro, moleque. Bom, meus amores, signos sendo manipulados. Cada signo é um arquétipo. Não é que o que eu falar aqui sobre teu signo é tipo assim, nossa, vai ser assim só você fechou. Não, porque você tem todo um mapa astral cheio de planetas em diferentes signos que vão falar sobre diferentes lados seus. Agora, perceber e aprender sobre o seu signo pode te dar fortes pistas de como é o seu comportamento e daquilo que te influencia. O signo que a gente fala que a gente é o nosso ego, é o nosso sol. É por isso que Áries, ele é muito influenciado no momento que a gente começa a desafiar ele para que ele tenha um determinado comportamento e aí, com base nisso, ele vai agir. É muito importante que você, que é de Áries, perceba quando as pessoas te dão tarefas ou missões impossíveis e te colocam nesse lugar de você ter que ser o salvador delas, de só você conseguir resolver o problema delas. Quer dizer, aí você, ariano, que tenta abraçar o mundo, que tenta conseguir fazer tudo e ajudar todo mundo, porque Áries, gente, Áries é um signo que quando vê uma injustiça, ele é o primeiro a se mover pra tentar fazer alguma coisa pra resolver. Se você não prestar atenção, as pessoas vão colocar você nesse lugar e você vai agir de acordo com isso. Você vai estar sempre sendo esse salvador delas, enquanto elas estão se aproveitando da sua força. Se você é de touro, isso é uma coisa que acontece muito, infelizmente, nos relacionamentos, principalmente para quem tem ascendente no signo de touro, que é ameaçar terminar, ameaçar finalizar aquilo. Quando você ameaça pro taurino que, olha, já que você não vai fazer o que eu quero, então acabou isso daqui, acabou esse emprego seu, acabou esse relacionamento seu, o taurino, que tem muito medo de perder a segurança, porque é essa a necessidade principal de touro, começa a se comportar como aquela pessoa deseja. Isso é cruel, gente, dentro dos relacionamentos amorosos. Geralmente quem tem ascendente em touro tem descendente escorpião. E isso é uma coisa que a gente vê direto. As pessoas se envolvendo com pessoas que têm esse comportamento. Por isso que touro precisa trabalhar a autoestima. Quando você, como touro, passa a se valorizar e você sabe o teu valor que você é capaz de produzir, você entende que tá legal. Aquela pessoa pode ir embora, aquele trabalho pode ir embora, ou aquele relacionamento que tá sendo abusivo pode ir embora. E vou sofrer com a perda, mas eu vou estar inteiro, porque eu tenho um valor. É isso que você deve focar, Taurine, para você evitar, sim, fazer o que os outros querem na base do medo de perder aquela conexão, de perder aquele trabalho, de perder aquilo. Você que é de Gêmeos, geralmente Gêmeos é muito esperto, geralmente Gêmeos percebe as coisas muito rápido. Isso ajuda ele porque ele tem uma malícia. Muitas vezes a pessoa de Gêmeos, ela pode ser manipulada pelos grupos com base no que aceitam ou não aceitam nos comportamentos dele. Gêmeos tem um medo de não fazer parte, de não ser aceito dentro daqueles grupos que ele pertence. E aí ele acaba sendo vítima das fofocas, né, que muitas vezes ele participa até para tirar um pouco a atenção dele ou para rir um pouco de algo externo. Isso é o Gêmeos quando ele tá realmente ali vibrando uma energia violenta, sabe? Tentando gerar culpa, vergonha nos outros, para adequar todo mundo a essa regra social que ele mesmo sofre. Por isso que Gêmeos, ele precisa aprender a não ligar para a opinião alheia. Isso vai ajudar você a não ser manipulado pelas pessoas. Câncer sendo manipulado. Esse eu tive que pensar, gente, porque, pra ser sincero, Câncer é tão esperto nesse sentido. Quem viu meu vídeo signos manipulando, vão entender. Bem louco! Mas da mesma forma que Câncer faz chantagem emocional, Câncer é facilmente vítima de chantagens emocionais. Porque pensa, gente, é o cardeal da água. Tudo é feito na emoção. Então, você vê uma pessoa precisando de ajuda, você vê uma pessoa em sofrimento e você não sabe, mas muitas vezes ela te coloca nesse lugar de você ser a mãe dela. Ela adota você nessa posição de mãe. E ela quer que você adote ela nessa posição de filha. Se coloca como alguém que precisa de você, que depende de você. Nesse lugar, aí você acaba sendo influenciado. Porque você tá sempre ali cuidando do outro e achando que existe uma reciprocidade quando não tem. É por isso que Câncer precisa olhar as coisas de uma forma racional para poder justamente evitar cair nesse tipo de jogo. Então você deixa levar por pessoas que tentam manipular você, ameaçando matar toda a sua família. Isso. Sabe aquelas ligação que tu recebe da galera falando assim, tô com sua filha, tô com não sei o que, amada, não transfere seu dinheiro, eu sei que você fica preocupado, mas segura. Pessoa de Leão é um signo que ele gosta muito de receber
receber elogios, né? Porque muitas vezes leão confunde atenção com amor. E aí, ele quer ser centro das atenções, ele quer que as pessoas valorizem ele. Muitas vezes está aí o calo dele. Como o leão é um signo que vai falar muito do ego, se a pessoa de leão, ela não trabalha um autoconhecimento, uma humildade, ela tá sempre ali na base do ego, facilmente ela pode entrar nesse papel que os outros estão aplaudindo para que ela entre. Sabe que elogios e críticas são formas de controle social. E isso é uma coisa que a gente aprende na CNV. Que muitas vezes, o que a gente tá criticando por quê? A gente tá falando que é um defeito o quê? Aquilo que o outro não faz que atende nossas necessidades. Enquanto aquilo que o outro faz que atende nossas necessidades, vão produzir elogios nossos em relação à pessoa. Logo, a pessoa de leão, presa nessa ideia de que ela tem que ser essa figura grande, ela acaba adotando aquilo que a sociedade acredita que é heróico que ela seja. Muitas vezes, essa pessoa de leão, a manipulação acontece muito cedo na vida dela, com base no que ela percebe, que os pais aprovam ou não aprovam. E aí que tá, a pessoa ela molda toda uma personalidade heróica por causa disso. E a pessoa de leão depois não consegue ser vulnerável, não consegue demonstrar as emoções. Então, além de perceber quando as pessoas só querem tirar algo de você, e é louco isso porque de fato você tem sempre muito para dar pro mundo, né? Mas perceba quem também contribui com você e quem também fala para você os problemas, porque as pessoas também são boas amigas, viu? Virgem é um signo muito influenciado pela culpa. Você deve prestar atenção, porque como Virgem é um signo que personifica a culpa da separação do mundo espiritual, e isso é uma conversa, gente, que assim, só eu e meus alunos conseguem ter. Que é um negócio assim que é outro nível de observação do signo, ok? Mas Virgem é um signo que vai se perseguido muito por esse sentimento de culpa, que faz com que ele queira muito ser útil para as pessoas, ajudar as pessoas. O virginiano, quando ele não é útil, nossa, ele detesta, ele se sente mal, ele não se sente vitalizado. A gente tem, por exemplo, a Astreia, que é a deusa do mito de Virgem, e quando acontece dos seres humanos se corromperem e ela não estar ali mais podendo ensinar para eles como caçar, como pescar, ensinar para eles sobre justiça e leis, ela se entristece, porque aquilo era algo que ela amava. E aí a pessoa de Virgem, quando ela tá nesse lugar, é muito doloroso para ela. Então perceba, tem pessoas ali que estão sempre criticando, sempre jogando responsabilidade do que elas sentem, das necessidades delas em você. Preste atenção, ela tá usando desse ego seu que quer ser útil, que quer ali ajudar, e aí na busca pelo amor dela, pode ser que você esteja se responsabilizando de coisas que você nem controla, e isso pode estar te fazendo um grande mal. As pessoas de Libra, elas podem ser facilmente manipuladas pela aceitação. Da mesma forma que Leão, que se preocupa muito com as aparências, Libra se preocupa muito mais com as aparências. Porque Leão ainda tem um centramento em si. Ele sabe que ele tem uma luz incrível. Mas Libra, ele às vezes, ele projeta muito no outro as coisas boas que ele tem. Então ele sempre acha que o outro é mais brilhante, mais forte, mais inteligente, mais tudo. Chega, já tô cansado. E aí, muitas vezes a pessoa de Libra, ela se molda nos ambientes sociais. Ela mesma se permite que os outros coloquem ideias e tudo mais, porque ela quer receber o amor daquela pessoa. E se a gente fica muito dependente desse amor do outro, dessa aceitação do outro, a gente começa a duvidar das nossas próprias certezas, das nossas próprias decisões. É por isso que Libra, aqui, trabalhando a autoestima, percebendo que tudo que ele vê de bom no outro, na verdade, tá dentro dele, ou que tem a energia ali pra poder criar, percebendo isso, você vai conseguir, ser mais inteiro, pisar nos seus próprios pés. Isso vai te ajudar a não depender dessa necessidade de amor que você quer receber dos outros, entendeu? Quando você tá tentando atender muito uma necessidade em detrimento das outras, é hora de você parar e ver bem. Pô, tá fazendo bem pra mim? Acho que não. A pessoa que é de Escorpião, essa eu adoraria, gente, dizer pra vocês. Ah, ele é manipulado assim, ele é manipulado... Mas, gente, pessoas de Escorpião dificilmente são manipuladas, porque são pessoas que elas têm um autoconhecimento, elas veem ali as coisas num nível muito maior. Eu poderia até falar, e de fato acontece com alguns escorpianos, de ter o medo da perda também de algo, sabe? Por mais que o escorpião represente a transformação, muitas vezes ele tem medo de se apegar também. E por isso que eles tão rápido terminam relações, porque existe ali um medo de aquela pessoa se tornar mais importante no coração dela e isso causar ainda mais dor quando ela sair. E talvez aqui isso pode ser usado como um gatilho nas pessoas de Escorpião, mas isso não vai ser pra todos, porque geralmente o escorpiano, na base do sofrimento, eles aprendem muito. E aí tem uma hora que assim, é difícil tentar torcer um escorpiano dessa forma. Vocês realmente são a exceção desse vídeo, parabéns. Eu não consigo pensar hoje. Se eu lembrar de alguma coisa, alguma forma de manipular um escorpiano, eu vou falar pra vocês, ok? No mais, acho que o maior questão de escorpião nisso tudo mesmo é o próprio processo de autoconhecimento deles, pra eles também não levarem tudo a ferro e a fogo. De modo geral, o escorpião tem grandes questões. E aí, nesse cenário, talvez você
você torne as coisas mais emocionantes do que na realidade elas são. E isso pode fazer você mesmo iludir ali nos seus próprios olhos, você vê as coisas sempre de uma forma extrema. E isso faz você, às vezes, lidar com as situações de uma forma muito menos gentil do que poderia ser. O máximo que eu posso falar disso. Agora, outra pessoa mexendo na tua cabeça, acho muito difícil. Palmas para os escorpianos, eles merecem, né? A pessoa de Sagitário, ela também é outra muito difícil de ser manipulada. Porque o Sagitário só faz o que ele quer. Só é que tem uma questão nisso. Existem pessoas que vão fazer você acreditar que você quer algo, mas na verdade você não necessariamente quer aquilo. E talvez seja nesse ponto que você deve prestar atenção. Agora, eu também vou ser sincero, eu também não vejo muitos sagitarianos serem manipulados. Eu vejo muito mais eles no lado da manipulação, porque Sagitário é um signo que tem uma sombra muito forte, gente. Tanto é que quando a gente fala de relacionamentos, o sagitariano, quando ele não tem um autoconhecimento e ele vai se relacionar com as outras pessoas, ele pode até ser muito abusivo. E isso é uma verdade sobre o signo que pouca gente compreende. Agora, de modo geral, talvez a forma que Sagitário mais é manipulado é através do mundo das ideias. Politicamente, eles podem ser super influenciados, porque quando eles acreditam num posicionamento político, eles são radicais em relação àquilo. E tudo eles veem através daquela visão política, daquela ideologia, daquela religião. E nesse sentido, a pessoa de Sagitário pode sim ser muito influenciada. A pessoa de Capricórnio... Não, repete o que você falou aí agora. Suborno. Isso influencia Capricórnio. Capricórnio, gente. Capricórnio é um signo que eu vou falar pra vocês. Ele se importa muito com estabilidade, dinheiro. Ele se importa muito com isso. Então, ele tem medo de perder isso. Quando existe uma relação de poder, isso é um problema sério, que Capricórnio pode sofrer por causa disso, viu? Mas quando não existe uma relação de poder, relações comuns. Geralmente Capricórnio, ele quer muito reconhecimento. E aí que vem, né, pessoas que às vezes podem explorar isso em ambientes profissionais, fazendo a pessoa de Capricórnio se envergonhar em determinadas situações, ou sempre exigindo. Se o Capricórnio não tem uma consciência de que, pô, ele fez um bom trabalho, ele pode se deixar influenciado, porque ele quer muito esse reconhecimento do outro. No mais, a pessoa de Capricórnio, por ela não ter uma percepção, por ela não querer sentir os reais sentimentos dela, às vezes ela pode ter uma resistência grande às coisas. E quando a gente não percebe as nossas emoções, a gente não vai conseguir se defender quando nossas necessidades não estão sendo supridas, porque vamos acreditar que a gente tem que aguentar aquela dor. E por causa disso, a pessoa de Capricórnio, você coloca mais responsabilidade nela e ela acredita que ela tem que aguentar aquilo. Isso acontece muito principalmente com quem tem lua em Capricórnio, tá? Porque a lua em Capricórnio vão ter famílias e vão colocar muita responsabilidade. Eu já atendi milhares de mulheres com lua em Capricórnio que a mãe define ela como a nova mãe da família. E a mãe começa a se tratar como a filha da filha. Então, Capricórnio precisa prestar muita atenção com isso, sabe? Pisar nos próprios pés, perceber do que você é responsável, o que você não é. Ter uma certeza do seu valor próprio e ouvir os seus sentimentos são a chave para você estar mais inteiro. Não só isso, até nos seus objetivos você tem que se questionar. Esse é um objetivo que eu quero para mim ou é um objetivo que me ensinaram que eu deveria ter? Isso é importante para que você vá um pouco além do que você acredita que é ser bem-sucedido, para você pensar o que é felicidade genuína para você. Falei bem, não falei? Outra coisa muito importante, Capricorniane, também não deixe as pessoas te diminuírem. Porque quando a pessoa começa a te diminuir, começa a falar o que você tem de errado, isso também pode ser uma tática para que você mude seu comportamento. Você vai acreditar que é um tipo de melhoramento que você precisa fazer, mas na verdade a pessoa tá colocando na tua cabeça de que tem um comportamento seu que é ruim. E isso é uma tática também de manipulação, porque ela tá te dizendo, eu só vou te aceitar e te amar se você for desse jeito. Sacou? Então você precisa desenvolver a sua autoconfiança. Agora o que mais? Aquário. Como que você acha, Tade, que é um aquário sendo manipulado? Eu acho que você tem que falar pro aquariano que ele tá seguindo o mainstream, que ele tá seguindo o senso comum, que ele tá fazendo igual a todo mundo. Se todo mundo pulasse de um penhasco, você pularia? Você pularia, Aquariane? Vai, filhão! Ai, caralho. Aquário é um signo que fala muito sobre as ideias, fala muito sobre os grupos, as amizades. E ao mesmo tempo é um signo que quebra com as estruturas. Nesse sentido, se tivermos no campo mental, Aquário é uma pessoa que ela é resistente a ideias diferentes da dela. Então, geralmente, elas vão se posicionar muito politicamente, inclusive. E existe até um desafio em ouvir o outro. Porque Aquário é um signo fixo. Então ele quer tanto proteger aquele ideal, proteger aquelas pessoas, que às vezes
vezes é muito rápido para ele fechar os ouvidos para ideias que ele acredita que pode fazer mal à sociedade. Existe uma busca ali por igualdade, existe uma busca altruísta, é uma necessidade plena humana, mas muitas vezes a pessoa, ela tapa os ouvidos para o outro. E se ela vê a realidade através de uma perspectiva específica e faz parte de um grupo que defende um determinado ideal, até para poder participar daquele grupo, por mais que Aquário seja um signo que vá contra as ideias do outro, porque busca ter um pensamento próprio, essa pessoa ela pode ser influenciada, porque a gente não quer dar para trás com aquilo que a gente falou. Existe até uma pesquisa científica interessante que fala sobre isso, que geralmente se a gente diz uma coisa que a gente acredita, por exemplo, por que a gente defende um determinado político mesmo ele fazendo merda, a gente continua defendendo? Porque a gente não quer refutar tudo aquilo que a gente já falou antes. E por causa disso, a pessoa de Aquário, principalmente quando ela faz parte de grupos, ela pode ser mais influenciada, uma vez que ela se considere já nesse grupo diferentão. Porque em relação à sociedade, ela tem esse grupo que é contra a ideia majoritária, só que dentro desse próprio grupo, ela também quer a aceitação a respeito daqueles demais. Porque Aquário também quer fazer parte, de certa forma. No geral, Aquário não é um signo facilmente manipulado. Pelo menos no campo das emoções, isso não vai rolar muito. Aquário não tem muita emoção. Mas é que Aquário racionaliza as coisas, entendeu? Racionaliza as coisas, ó. Eu não falei que Aquário tem coração frio, porque eu tô em Vênus em Aquário, gente. Eu entendo esse preconceito, ó, tá vendo? Ó? A gente é ferrado igual. A pessoa que é de peixes, como é que... Ah, esse aqui é facinho, né, Thales? Esse é o signo perfeito pra ser manipulado. Signo perfeito pra ser manipulado, né? Se é que a gente pode dizer que perfeito não é coisa boa. Não é uma vontade, eu não tô falando, nossa, eu quero ser perfeito em ser manipulado. Não, porque peixe, gente, é um signo que ele consegue se moldar pros outros. Você só vê de peixes o que ele quer. Só que às vezes, o peixes ele também faz tudo isso, só que inconsciente. Aí, ele mesmo se engana. E por causa disso, ele acaba se permitindo acreditar no outro. Tem um faro ali, ele percebe. Mas às vezes o peixes ele tá tão envolvido na ilusão que ele criou, que ele cai mesmo assim. Peixes é um signo que tem que tomar muito cuidado para não amar o sofrimento. Porque o sofrimento, quando a gente tá sofrendo, a gente se sente numa novela mexicana. E na novela mexicana, a gente imagina coisas, a gente imagina príncipes que vão nos resgatar. Por causa disso, o peixes às vezes ele vicia nesse sentimento. Ele vai curtir esse lugar de sofrimento. Porque é um lugar que ele consegue se vitimizar. É um lugar que ele consegue, assim, receber a atenção dos outros. Ele consegue sonhar em dias melhores. Agora você pega, assim, uma realidade ali simples pra ele, uma pessoa que dá atenção e conversa sobre os problemas. Isso muitas vezes é insuportável. Porque não tá alimentando aquela fantasia que ele criou, que ele quer compensar da infância dele, dos problemas dele. Não tá alimentando. Ele tá lidando ali com realidade. E é insuportável. Porque você tem que lidar com responsabilidade, boleto pra pagar. Então o peixes ele vai muito pra esse universo dos sonhos. E ele acaba se manipulando pra poder ele acreditar naquilo, quando ele também manipula outras pessoas, e ele se deixa ser manipulado por pessoas que vão se aproveitar, e ele vai permitir essa expectativa ser criada, e aí daqui a pouco ele tá num relacionamento com alguém que faz mal pra ele. É por isso que peixes precisa realmente se educar, sair um pouco desse universo com autorreflexão, porque peixes é um signo, gente, que se a gente para pra mexer no cabelinho, piora o problema. Quando o peixes ele chega pra você e ele parece que fez uma auto-reflexão, mas ele ainda tá nesse lugar da vítima, cara, você pode ouvir os sentimentos dele, acolher, mas se você só passar a mão, o problema vai piorar, porque a pessoa de peixes, ela precisa na verdade de autocrítica, ela precisa enxergar a realidade como ela é, e ficar nesse lugar acaba fazendo muito mais mal pra ela. A vítima não consegue fazer nada sobre a própria história, o herói consegue. Por isso que peixes, o seguinte dele é Áries, é aquilo que ele quer evoluir, é aquilo que ele quer crescer, ou seja, peixes tem que desenvolver a coragem e a autossuficiência. Nesse lugar, a pessoa de peixes deixa de ser influenciável, porque aí ela começa a ouvir a intuição dela e aí é incrível, aí é bonito. E é esse o vídeo, muito obrigado por ter assistido até aqui. Se gostou, então compartilhe com seus amigos, aperta também no curtir. Ó, sai agora não do vídeo não, Levinete, você ainda não ouviu tudo? Aperta no curtir, aperta no botãozinho vermelho de inscrever-se, aperta no sininho também para receber os novos vídeos, me segue no Instagram, oi Marcelo Lepi, e se você quer aprender astrologia comigo já sabe, né? Baixa aqui meu e-book aqui embaixo, que por enquanto é gratuito, é um e-book completo de astrologia para você aprender sobre você, descobrir seu propósito de vida, o que fazer profissionalmente, porque quando a gente se conhece, nossa vida anda. Então, é isso aí. Então, muito obrigado, beijão e até mais.